Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus está nesse lugar. Deus está na tua vida. A você que nos assiste do YouTube, Facebook, Instagram, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, amém? Estou muito feliz, querido, pelo lançamento que nós tivemos aqui, das cadeiras e as mesas das crianças, amém? Estamos entendendo que é um tempo que o povo está começando a entender que aquilo que você oferta ao Senhor, quando você oferta com alegria, quando você oferta com um coração contrito e quebrantado em Deus, Deus não te deixa faltar nada. Porque quando você se dispõe a servir ao Senhor em alguma área ou alguma coisa, Deus, Ele trabalha em favor para te abençoar aquilo que você abençoa Ele. Amém? Eu sei que há um choque quando a gente se lança para alguma coisa, que a gente diz, poxa, quase o dinheiro não está quase dando, ainda vou fazer isso. Lançar uma cadeira é complicado, né? Uma cadeira para as crianças. Jesus um dia deu a senha. O reino do céu é comparado ao quê? As criancinhas, amém? Então é uma senha. Então quando a gente se lança para a obra de Deus, para comprar as cadeirinhas, as mesas, Deus multiplica, irmão. Eu entendo quando a igreja entende, Deus faz o povo lá fora entender, amém? E nós somos gratos ao Senhor por cada um que se disponibilizar, cada um que está se disponibilizando. Pastor, eu não dei meu nome, mas sinto de Deus de ofertar. Irmão, é hoje mesmo, é agora. O QR Code já está na tela aí pequenininho, só chegar aí, apontar a câmera e já foi. Amém? Ah, não tem um contato daquela igreja. Querido, o QR Code está aí. Ele está aí para te servir, amém? Se você quiser a nota da sua cadeira, a gente vai tirar a nota e vai mandar para você no WhatsApp, você vai deixar o número e está tudo certo. Amém? Você está aí? Hoje faltou gente. Será que o povo tomou café direito? Hoje é a sexta profética, irmão. Amém? Deus é maravilhoso. Abra suas Bíblias, irmãos, em Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 9. Amém? Estamos aqui com Clarinha, né? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 32. Jesus é bom, irmão. Ontem a gente teve nosso culto no lar, foi uma benção. Mandar um beijo para Dona Maria. O nome do esposo dela que eu esqueço, mas vou falar pelo apelido dele. Ele não vai ficar chateado, porque eu conheço ele como Chiclete. Meu chicletinho. Jesus te abençoe, né? Ela está querendo fazer parte desse ministério. Praticamente ela disse que é do ministério, né, Fabrícia? Você que é filha? Então a gente está resolvendo essa situação para ela estar vindo congregar aqui mais o esposo, amém? Glória a Deus, né? Foi uma bênção lá, né? Os meninos não queriam sair da casa dela, fizeram um tal de um pão de ló lá, meu irmão, que não foi, perdeu. Ah, meu irmão, o Gil que não queria sair da casa, você denunciou o homem. Pessoal que está nos assistindo, a gente somos família, a gente vive isso aqui, amém? A gente entende que Jesus é bom, a gente tem muito temor do Senhor, mas também a gente é um povo alegre. Porque a alegria da gente não vem de nós mesmos, vem do Senhor Jesus Cristo, né? A própria palavra de Deus diz, né, que até a tristeza, quando se apresenta diante de Jesus, salta de alegria. Isso é motivo de nós se alegrarmos. Por isso que o grande sábio escreveu o Salmo 100. Me alegrei quando me disseram. Querido, não tem coisa melhor de você estar na presença de Deus. Aquilo que você não tinha força passa a ter força, aquilo que você não estava alegre passa a ter alegria, e aquilo que você não estava satisfeito, vem uma felicidade. Amém? Porque Ele trabalha para o seu povo. Agora a pergunta é, o que é que você tem dado a Ele? Mas Ele trabalha ainda mesmo assim. Amém? Não se aflige, irmão. Se afligir é você se entristecer. Não se aflinja por nada nessa vida. A gente precisa fazer o contrário do que a Bíblia diz. Alegrai-vos quando vier os dias das tempestades. Mas a gente aprendeu errado, né? A gente aprendeu, vim para a igreja, pare de sofrer. Vim para a igreja, Deus vai ter que te dar sua bênção.
faça igual Jacó, não deixe ele sair enquanto não te devolver. E a gente aprendeu de forma errada, onde nós deveríamos entrar pela porta e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia. Acordei, trabalhei porque o Senhor permitiu. Consegui me relacionar com meu pai, com minha mãe, com meus familiares, com as pessoas em volta de mim. Consegui dizer eu te amo, consegui abraçar, continuei a tocar em pessoas como deveria ter tocado. Tem coisa melhor. Eu não sou dia de amanhã, então gastei o hoje. Gaste o hoje. Amém? Abriu suas Bíblias? Vocês estão disponíveis a ler comigo? Glória a Deus. Mandar um beijo para minha radiante, Dona Rosa. Ela deve estar filmando esse pedacinho para depois ela mandar para mim. Eu filmei. Amém? A gente somos muito felizes, querido, pelo aquilo que Deus tem construído nesse lugar. E por que Ele ainda vai fazer. A gente vai ser tomado por muita surpresa de Deus nesse tempo. Mas quer uma boa notícia? O diabo também vai tentar te prender e te paralisar. Mas quer uma boa notícia? Toda vez que ele se levanta, ele tem que cair. Aleluia! Acho que eu não vou pregar não, estou tão feliz. Amém, meus filhos? Vamos lá para a palavra. E diz assim o texto: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouros que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou seus pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas orelhas, das suas mãos, e trabalhou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram-lhe: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse ao Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si o quê? Um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que o povo de dura cerviz, ou duro coração. Agora, pois, deixa-me, para que meu furor se acenda contra ele e os consuma, e eu farei de ti uma grande, amém? Vou para o 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra este povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los no monte, e para destruí-lo da face da terra. Tornar-te do furor da tua ira, e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos,
aos quais ti mesmo tem jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disse ao que havia de fazer ao seu povo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra. Rogamos porque o Senhor é bom, perfeito e agradável. Continua nos abençoando. Perdoa nossas insatisfação, murmuração, insensatez diante dos olhos de ti, Senhor. Nós queremos dizer que nós somos homens errantes, mas somos homens que decidimos te amar e queremos, Senhor, jamais ficar pecando contra os olhos do Senhor sobre a terra. Então perdoa seus servos, perdoa suas servas, que nessa noite nós possamos entrar nesse lugar com um propósito, que é te amar mais do que nós te amamos, quer que nós sejamos melhor que fomos ontem, porque é isso que nós estamos nesse lugar, sendo grato para o Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor, opera, faz o que te apraz, porque a tua palavra é luz e saúde para quem ouve e para quem te ama. É isso que eu te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmão. Esse é um texto ao qual Deus, quando tira o povo do Egito, e Deus vem trazendo esse povo através de nuvem e de redemoinhos de fogo, onde Deus se apresentava. De dia, Deus vinha com uma nuvem para que esse povo não pudesse ser queimado do sol escaldante, e porque a terra também esquenta muito. À noite, Deus vinha com um redemoinho de fogo e pairava no meio deles para aquecer eles à noite, porque ele estava atravessando um deserto. E no deserto, à noite é muito frio, mas durante o dia é escaldante. E para, naquela época, alguém ficar no deserto, como até no dia de hoje, é muito difícil. Se você é alguém que trabalha e ficar um tempo no sol, você vai ver que te incomoda, porque sua pele começa a esquentar de tal forma que você se incomoda tanto que você procura uma sombra ou dá uma parada no que você está fazendo para estar debaixo de uma sombra. Então esse povo saiu do Egito, onde ele tinha o horário de comer, mas era um povo escravo que amassava barro para Faraó. É um povo que trabalhava para se alimentar praticamente, porque ele já tinha sido escravo. E um dia o Faraó morre, entra outro Faraó e começou a oprimir esse povo lá dentro do Egito. O trabalho dobrou, tudo se dobrou. E eles não tinham uma paz interior. Eles não tinham uma paz dentro deles. Eles não conseguiam viver uma vida de alegria. Eles viviam vida de murmuração. Porque é tanto que a palavra de Deus vai dizer, de tanto eles suplicarem, de tanto eles clamarem, a Bíblia diz que Deus ouviu. E esse Deus mandou quem? Um libertador, Moisés. E esse Moisés conduz esse povo que nós acabamos de ler. E a Bíblia diz que Deus tira esse povo de umas leis e de deuses estranhos, para ele viver um propósito daquilo que Deus tinha predestinado sobre a vida deles, para cumprir a promessa de Abraão. E Deus traz esse povo para o deserto, tirando esse povo do lugar de contaminação, para começar um lugar de limpeza. Mas olha bem para cá, irmão. Todo lugar tem uma regra, todo lugar tem uma lei. E toda lei, toda regra, ela precisa ser exercitada, ser cumprida. Independente do lugar onde você for, qualquer lugar que você for tem uma regra. Aqui tem uma regra. A Bíblia vai deixar bem claro que o culto tem que ser ordem e decência. Não pode dar um pastor pregando e um profeta se levantando, vai ser uma bagunça. Tem uma regra. Assim também na tua casa, se tu faz a comida, o horário de comer é meio-dia. Todo mundo tem que comer o quê? Meio-dia. Se o horário da sua casa é 1 hora, todo mundo vai comer 1 hora. Tem uma regra ou não tem? Tem. Tem gente que não aguenta ver, dá meio-dia que já está com fome. A regra da casa é, vamos almoçar. Para tudo e vamos almoçar. Está errado? Não. Porque é uma lei.
A lei rege daquela forma. Se você for para minha casa, você só vai comer 1 hora. Então, se for lá na minha casa para almoçar algum dia, faz uma boquinha antes. Para não ser pegada de surpresa. Amém? Mas é uma regra, é minha casa. Amém? Na tua casa pode ser que seja 11 horas. Aleluia, glória a Deus. Tudo tem uma lei e uma regra. Tudo. Tudo na nossa vida. Se você mora com seu pai e sua mãe, e você não tem idade de decidir nada, seu pai e sua mãe, quando dá 9 horas, diz o que para você? Vai dormir. É uma regra. É uma lei. Agora imagine esse Deus que criou o céu e a terra, criou todo o povo. Esse Deus está olhando para um povo que sai do Egito, um povo que está cheio de contaminação, de Deus estranho, cheio de coisa nos seus corações. Então Deus tem que tirar esse povo, antes de chegar a colocar em uma terra que mana leite e mel. Deus tem que levar ele para um lugar de quê? De cura, para um lugar de limpeza, para um lugar de tratamento, para um lugar de colocar a mentalidade no lugar que deveria estar a mentalidade. Porque eles saíram cheios de contaminações. O que são contaminações? Tudo aquilo que a gente cria como verdade, tudo aquilo que a gente achava que era bom, mas não é. Para a gente conhecer o novo, a gente fica assustado, tenebroso, porque a gente não está acostumado. Então, para andar com Deus, existe uma regra. E qual é essa regra, pastor? A lei. Você está aí? No Egito, provavelmente a probabilidade era muito adultério. Probabilidade. Ninguém respeitava ninguém. Só conseguia respeitar a lei do Egito. Mas no convívio cotidiano, traições, fofocas, ignorâncias, brutalidade ou até morte. Porque olha bem para cá, se Moisés matou um soldado, você acha que entre eles também não existia? Como é que você fala a palavra? Como é? Facatrua. Acontecia facatrua. Não tinha essa palavra naquela época, mas existia facatrua. Eu vivi no mundo e eu bem sei como é o mundo. O mundo parece que te oferece coisa boa, mas está querendo tirar algo de você. É uma troca. Eu faço algo para você, mas eu vou lhe passar rasteira lá na frente. E quando você vier me cobrar, eu vou lhe dizer: mas eu te dei aquilo, eu não te dei? Era esse povo que via em um lugar que existia a lei do Egito, Deus estranho, e ele se submetia a isso, mas também tinha suas facatruas, tinha suas emboladas, enroladas. Então Deus tira esse povo, e na convivência, os olhos de Deus estão olhando para esse povo, e está vendo que esse povo, muitas vezes, era ruim de se submeter a um líder. Conseguia se submeter à lei do Egito. Você sabe por quê? Porque se não se submetesse, porrada, chicotada. Porque tinha soldado para cumprir a lei do faraó. Deus tira um povo, Deus de amor, Deus de paz, Deus de libertação. E Deus precisa ensinar esse povo que agora não é pelas porradas que ele precisa obedecer. Deus está querendo ensinar por esse povo, é que esse povo precisa ter um amor, um coração voluntário para entender o Deus que tirou ele de lá, que vai levar ele para uma terra que mana leite e mel, que havia uma promessa, mas eles precisavam se submeter à autoridade de um homem, Moisés. Porque obedecendo a Moisés é como se estivesse obedecendo a quem? A Deus. Mas é fácil, irmão? Nunca vai ser fácil. Porque a própria Bíblia deixou bem claro que ele era um povo com coração de dura cerviz, coração duro, coração de pedra. E Deus agora leva esse povo para um lugar específico, chama Moisés ao monte, para Deus dar uma lei a Moisés, para que esse povo entendesse e compreendesse como viver diante desse Deus e como fazer as coisas diante desse Deus, para que ele não pudesse pecar e não errar. Deveria ser, sim ou não, sempre correto diante de Deus, porque além desse Deus de amor que livrou eles da mão do egípcio, tirou ele para o deserto para ter uma limpeza, para levar ele para uma terra que mana leite e mel, como o Eduardo pregou aqui na terça-feira, cacho de uva
que 2, 3 pessoas tinham de pegar. Imagine o tamanho desse cacho, imagine o tamanho da uva, imagine os pés de banana. Quando esse povo olhou lá, ficaram com medo, porque tinha gigantes, mas a terra era deles. Mas eu vou sair de lá, só para que você entenda. Deus está levando esse povo para essa terra, que mana leite, e o que tinha lá ia ser de abastança para todos eles. Aí Deus leva esse povo, chama Moisés no monte. Moisés, quero falar contigo. Eu sei que esse povo não vai querer te ouvir. Eu sei que esse povo precisa ter uma limpeza nele. Eles precisam se resolver dentro deles. Ele precisa ter atitude coerente, conforme a mim, mas diante de você. Então sobe que eu vou te dar uma lei. E Deus deu a lei. Os 10 mandamentos. Você está aí? A Bíblia diz que Moisés leva um tempão lá. Alguns historiadores vão dizer que levou 40 dias. Para receber o quê? A lei de Deus. Você está aí? Cutuca teu vizinho em amor. Toda vez que você quer entrar no lugar de Deus, você tem que aprender a esperar os processos e o tempo de Deus. Amém? Levou 40 dias. Foi suficiente para todo o povo que estava ali, quase todo o povo, que Josué não estava com eles, para revelar o seu coração. A história diz que eles se acomodaram tanto, que eles disseram, traz água de coco que a gente vai esperar Moisés. Foi assim? A história diz que eles ficaram angustiados pelo tempo que Moisés não tinha descido. Sabe o que eu aprendo? A primeira coisa aqui, que todo povo que quer Deus, todo povo que quer Jesus, todo povo que quer alguma coisa de Jesus, todo povo que quer algo para extrair de Jesus, em algum momento, se ele não querer Jesus verdadeiramente, ele mesmo vai revelar o seu coração. Só porque a história vai deixar bem claro que quando eles foram até Arão, eles disseram assim: não sabemos qual o tempo que esse Moisés está aí. Esse tratou Moisés como? É assim que muita gente também trata Deus, porque não entende o lugar da submissão e o lugar da obediência. Esse Moisés que trouxe a gente do Egito, nos livrou, nos soltou, não está aqui mais. Arão, você é o irmão dele, cara. Faz alguma coisa para a gente adorar esse Deus. O que é que Arão faz, irmão? Um bezerro de ouro. Arão faz um bezerro, e o povo era rico. Não tinha Micheline, não tinha latão, nem aço. Trabalhava com as melhores riquezas. As mulheres e as pessoas daquela época usavam as melhores coisas. Amém? E aqui agora vai para os religiosos. Se você está aqui nessa noite, vou te matar hoje. E eu quero entrar nesse versículo 2. E o texto vai dizer assim: e Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Ei, você está aí? Você já viu aquela questão que mulher não pode usar brinco? Então tem que arrancar esse texto da Bíblia. Que o homem não pode usar relógio, não pode usar volta, tem que arrancar da Bíblia. Porque a história de Arão não diz, sai pelo deserto aí procurando ouro. Arão não diz isso. Arão diz para tirar das suas mulheres e dos vossos filhos. Aí mata. Aí agora esse pastor aqui, o pessoal do Novo Horizonte vai meter o pau mais ainda. Amém? Ei, da onde era esse povo que tirou o brinco? Ei, as voltas, as pulseiras, irmão, tinha aquelas gargantilhas, ó, que vinha parecendo girafa, até cá em cima, as mulheres usavam daquela época. Eu não sei o nome, mas eu sei que é de ouro, parecendo uma cobra que vem até cá em cima. O pescoço ficava alongado, mas era de ouro. Era alagador, cultura, o que for. Eu sei que era lá que tinha. Estava lá. Amém? Lembre-se que Arão não mandou, sai pelo deserto procurando ouro e prata. Arão não mandou. Certo que a gente vai entender que lá no Novo Testamento a gente vai entender
E até no Velho Testamento, que a gente tem que ter cautela naquilo que a gente vai usar, para também não chamar a atenção, não quebrar a atenção das coisas de Deus. Mas deixa eu te falar, as mulheres daqui podem usar brinco, contanto que seu coração seja santo para o Senhor, contanto que a sua conduta seja santa para o Senhor, contanto que não venha chamar muita atenção, mas pode usar. Porque esse povo que Deus ouviu, é esse povo que tinha volta, tinha brinco. A questão é como nós vamos usar. É para chamar a atenção ou para eu só usar para arrumar minhas vestimentas? Você está aí? Então o texto diz que esse povo proclamou uma revolta naquele lugar e chamou a atenção de Arão, para que Arão pudesse fazer um Deus ao qual Moisés estava carregando. Deixa eu te falar, Moisés não carregou nenhum objeto. Moisés carregou uma voz de Deus dentro dele. Então, para quem quer imitar as coisas de Deus, sempre vai carregar algum objeto para dizer que é Deus. Mas quem carrega Deus, sempre vai carregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre vai ser suficiente. A palavra de Deus, ela dá destino. A palavra de Deus, ela nos concede a graça e o favor de Deus e as bênçãos de Deus. E a história deixou bem claro que ele pega um burril. O burril é algo chamado, vamos dizer, um formato. Dá um nome lá que eu me esqueci o nome. Faz um formato de alguma coisa para derreter o ouro, para formar ali o objeto. Amém? Então provavelmente ele fez esse burril na areia. E quando colocou o ouro, se formou-se o quê? Um bezerro. Um bezerro de ouro. Você está aí? E o povo, a Bíblia diz que o povo começou a adorar a Deus. Começou a fazer o quê? Comer, beber, oferta de pacífico. Para quem? Para Deus. Pastor, o que está o erro aqui? Porque o tempo todo o povo queria honrar quem? Pediu Arão para fazer um Deus, segundo o Deus que tirou ele aonde? Você está aí? Aprenda uma coisa. Nem sempre as nossas movimentações, se não for Deus que está mandando a gente movimentar, a gente não está fazendo com a vontade dele. Porque a Bíblia deixa bem claro, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque Deus não chamou Arão para libertar. Deus chamou Moisés. Arão seria a boca de Moisés. Arão seria o suporte de Moisés. Mas Arão não foi chamado para ser libertador. E aqui é um grande equívoco. Nem todo mundo que diz Jesus te ama, vamos lá, Jesus te ama, não vive Jesus. Nem todo mundo que está em um púlpito como esse está pregando o que Jesus quer, mas está pregando o que o povo gosta de ouvir, assim como Arão pregou. Então pega seus brincos, seus objetos, que eu farei um Deus que os seus corações desejam. Nem todo mundo que está colocando Jesus te ama tem relacionamento com Jesus. Pastor, mas aí está acontecendo um equívoco. Porque quantas pessoas estão falando o nome de Deus e expulsa demônio? Ei, Deus quer libertar aquele que está perdido, que está em cativo. Mas aquele que conhece, ele sabe que está se sentenciando para o inferno. A história diz que quando Moisés desce, quando Deus disse, desce lá Moisés, porque esse povo perdeu seu coração daquilo que eu chamei para eles viver. E Deus disse para Moisés, desce depressa, senão a coisa vai ser pior. Você está aí? Eles são um povo irrefreável nas coisas erradas. E quando Moisés desce, a primeira pessoa que se apresenta a Moisés é Arão. Moisés disse, Arão, por que você fez isso? Eu não. Foi eles. E você sabe que eles são corações endurecidos. Quer uma senha? Nem todo mundo que está fazendo movimentações que parece que é certo, vai te levar para o buraco. Sabe por quê? Porque quando chegou na hora, Arão disse assim, a farinha pouca. Ele estava envolvido, mas ele disse, eu não fui eu. Foi eles.
estou me livrando. Ei, que o Senhor não se revele contra a mim. Você está aí? Então vou começar a mensagem. E o tema dessa mensagem é destruindo os bezerros de ouro. Então quando Moisés chega naquele lugar, Arão se lança logo, Arão conversa o seu coração, o que estava acontecendo. Não fui eu, foi eles que me obrigaram a fazer. Só que eles tiveram uma atitude tudo parecido que era certo diante de Deus. Primeira coisa, eles diminuíram um Deus tão grande por um bezerro de ouro. Onde Isaías vai dizer na sua carta, se eu não me engano, Isaías 66 ou 65, Isaías vai dizer que esse Deus que nós servimos é tão grande que o globo terrestre, o globo terra, ele faz de uma almofada nos seus pés. Isaías vai dizer que não cabe esse céu, o tamanho desse Deus, porque ele está acima dos céus. Porque ele deu limites para o homem, mas para ele não tem limites, que ele é ilimitado. A primeira coisa que eles erram é que eles, além de querer servir a Deus de forma errada, ele reduz Deus para um Deus pequenininho. Quando a Bíblia relata de idolatria na Bíblia, você não vai ver aqueles anjos grandes que eles fazem, aqueles anjos, você está entendendo, né? Vou falar a palavra logo. Aquele tipo de santo. Não é grande, era tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Por isso que o texto deixa bem claro que Deus viu o quê? Eles fizeram um bezerro de ouro pequeno. Não é como essas imagens de hoje. Está evoluída. Se você estudar as histórias, você vai ver que era tudo pequeno. Pode ter alguma grande, mas a maioria é tudo pequeno. Então ele reduziu Deus como qualquer tipo de deuses. E Deus se revela. Deus disse: desce depressa, porque esse povo não são o povo que eu chamei para viver o propósito da terra que mana leite e mel. Você está aí, querido? Vocês estão comigo? Vocês estão dispostos a ouvir aquilo que Deus tem falado ao nosso coração? Então eles diminuíram Deus, colocaram Deus como um Deus pequeno. Deus não é Deus pequeno. O próprio Deus diz: eles fizeram lá um bezerro de ouro, achando que estão minha dó. Josué olha, diz: é um alarido de guerra. Venceram a guerra, não. Em outras traduções, Moisés está dizendo: é qualquer coisa, estão festivejando, porque não é nada daquilo que eles estão fazendo ali está correto diante de Deus. E a história diz que quando Arão diz: não queremos ficar aqui mais, quando Arão disse: não fui eu quero ficar onde você está, Moisés. Aí Moisés disse: quem é de Deus, passa para cá. Você está aí? Quem é de Deus, passa para cá. Quando nós caminhamos com Deus, nós temos que tomar decisão. E toda decisão não pode ser emocional. Porque toda decisão emocional, você pode perder sua guerra. Você pode perder seu caminho. E você não vai chegar no propósito que Deus te chama para chegar. Sabe o que acontece, querido? A Bíblia deixa bem claro que toda a tribo de Levi passa para o lado de Moisés e o próprio Arão. Arão não foi bobo. E a história diz que quando eles passaram para o lado de cá, Moisés diz: ainda hoje passará a espada nos seus familiares, pai, irmão, filho, sobrinho. Vocês passarão a espada sobre eles. Você está aí? Olha se não é uma decisão difícil. Muita gente diz: Moisés tomou a precaução e agiu de forma errada. Não. O texto deixa bem claro que Moisés não falou em nome dele. Moisés falou: quem está do lado de Deus,
passa para cá. Nem todo mundo que anda com você, nem todo mundo que todo dia está em volta de você, quer estar no que você está. E uma hora ou outra, você vai ter que tomar sua decisão. Uma hora ou outra, você vai dizer de que lado você está. Só porque, querido, Deus não aceita dividir a glória dele com Deus estranho, com nada nessa terra, nem com pastor, nem com igreja. A glória dele, quem ele é, ele não aceita ser dividido ou diminuído por alguém. E o grande problema das coisas é que as pessoas gostam de ouvir uma palavra bonita, mas não quer ouvir aquilo que alinha, não quer ouvir aquilo que é certo. Então Deus não aceita. Deus vai colocar você na prova. Imagine para Moisés dizer para o povo: quem é do lado de Deus passa para cá. Você acha que foi fácil para Moisés? Moisés tinha parente ali dentro. Você acha que foi fácil para Moisés olhar para 3.000 almas sendo afameadas debaixo de uma espada? Mas ele sabia que diante de Deus, Deus chamou ele para libertar o povo, Deus chamou ele para conduzir um povo, e Deus disse para ele: eu confio em você. O grande problema é que a gente não quer dizer a verdade para aquelas pessoas que estão em volta de nós. A gente prefere ver elas morrendo, mas não quer dizer a verdade. A gente quer eles num culto, mas não quer eles em Deus. A gente quer encher a igreja, mas não quer encher o céu. A gente quer agradar as pessoas e desagradar a Deus. Mas naquele dia não, Moisés teve de tomar uma decisão. E essa decisão foi violenta. Porque foi 3.000 almas que morreram naquele lugar. Moisés deixou bem claro: não tenha pena, passe a espada. Você tem coragem de matar um filho e uma filha? Você tem coragem de matar seus parentes? Pois é, naquele dia Moisés teve de dizer para o povo: vai ter que passar a espada. É esse evangelho que muita gente não quer ouvir. É esse evangelho que precisa você tomar uma atitude diante de Deus. Mas as pessoas querem encher a igreja, querem agradar as pessoas, porque não quer perder dízimo, não quer perder as ofertas, e quer encher para todo mundo passar e dizer: aquela igreja é de Deus porque só anda cheio. Não, a igreja que está cheia é dentro de você. Quando o seu espírito está em Deus, essa é a verdadeira igreja. Quando você está fazendo o que Deus quer, quando você está em submissão de Deus, quando você está debaixo de obediência de Deus, ainda que esse lugar chamado igreja, que não é igreja, é um espaço, é um depósito. Ei, se está cheio ou vazio, para mim não importa. Importa que eu tenho que estar com Ele, importa que eu tenho que ouvir Ele, importa que eu tenho que obedecer a Ele. Sabe por quê? Naquele grande dia, muitos se assustarão do que vai acontecer. Aí vai entrar na passagem o Lázaro e o rico. Manda lá, você ouviu a mensagem, você ouviu a pregação, mas você não se decidiu. Então, deixe que eles se resolvam. Mas Senhor, é porque eu não dei crédito. É assim. Muitos não vão gostar do que o pastor Alex está pregando, e muitos vão gostar do outro pastor que prega só bênção. Eu quero pregar aquilo que me leva para o céu. Eu quero que você esteja ouvindo que vá para o céu. Ir para o céu não é fácil. Porque pense para Moisés decidir isso, se foi fácil. A gente olha e diz: mas Deus foi na vida dele. Não, existe um sentimento. Moisés foi um homem como eu e você. Existe um homem carnal ali. Existe sentimento, existe dor. Não foi fácil, mas teve de fazer. E é aí que a gente precisa entender o que é que Deus quer para nossas vidas. Porque nem toda hora vai ser sorrir. Tiago vai dizer: não é tempo mais de se alegrar nem de sorrir, é tempo de chorar e lamentar. Tiago capítulo 4. É tempo de chorar. O mundo está vivendo na circunstância, achando que está tudo normal. Ei, deixa eu te dizer, o nosso adversário está trabalhando sem parar. Está roubando as crianças, está roubando a gente adulto, está roubando gente da igreja e levando para o céu.
Não, para o inferno. Porque a igreja quer ouvir aquilo que agrada. Você é uma bênção. O que você está vivendo vai te levar para o céu. Continua. Eu não quero perder você. Eu não quero perder sua amizade. Não. A gente olha para Jesus, vê um Jesus bom quando ele diz: toma sua cruz e siga-me. Naquela época, e vai estudar. Ele está dizendo: morra comigo, que eu vou morrer. Cruz naquela época era alguém pendurado, as pernas quebradas, os braços quebrados. Por isso que algumas pessoas ouviam e diziam: não vou mais seguir esse homem. Deixava a sua cruz. Imagine para Moisés agora, descer com a lei, que era para colocar o povo em ordem diante de Deus. O povo já tinha feito outro Deus estranho, porque o Deus que nós servimos e o Deus que Moisés servia não aceitou aquele Deus estranho. Por mais que queria colocar o Deus de Israel agora, é esse. Não. Deus não aceitou, porque a adoração só um. Jesus disse isso em Mateus capítulo 4: só um adorais, só um servirás. Você está aí. Os irmãos ficou tristinho, mas é a vida, andar com Deus. Amém? Quando você não consegue esperar, você vai fazer Deus segundo a sua vontade. Pastor, explica como nós vamos fazer Deus segundo a nossa vontade. Assim como Arão fez para o povo. Alguém vai te pressionar para você fazer aquilo que ele quer, ser agradado. Você está aí? Quantas pessoas na igreja vai sair dizendo assim: eu não gostei dessa mensagem? E estão querendo o quê? Um Deus segundo o coração deles. Quer que eu te dê a senha? Porque o coração deles já é duro. Não aceita a palavra de Deus, não aceita ser corrigido por Deus, não aceita obedecer a Deus. Então tem que procurar aliado para fazer Deus segundo a vontade dele. Então o povo se juntaram e diziam: vamos corromper Arão. Faz um Deus que a gente gosta, porque esse Moisés não vai descer mais. Você está aí? Vamos lá. Outra chave: na pressão você pode revelar o seu coração. Você vai fazer o que é importante ou o que é a sua vontade. Vou repetir. Na pressão você pode revelar seu coração. E quando seu coração se revela, você vai fazer o que é importante ou o que é aquilo que você queria se agradar, a sua vontade. É na pressão. É quando alguém está te oprimindo, é quando alguém está te apertando, é quando uma força está trazendo você para o lugar que você não está vendo saída, para ver o que é que vai sair de você. E pode sair o que é importante, como pode sair o segundo Deus, segundo o seu coração, aquilo que te agrada. Sabe, irmão, se você for olhar pessoas antigas da igreja, as mensagens sempre eram cruz, não tinha chave da vitória. E ele saía gemendo da igreja, com um grande temor diante de Deus. Hoje as pessoas saem alegres, como se nada que ouviu fluiu dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque eles ouviram que eles são uma bênção, que a vitória deles já está na mão de Deus, que ele continuar como eles estão vivendo, vai acontecer, vai dar tudo certo. Então ninguém sai refletindo daquilo que Deus tem falado. Então muitas vezes na força, na pressão, você pode revelar seu coração e depois se arrepender, porque revelou seu coração naquilo que não era certo, e poderia revelar naquilo que deveria ser certo, ainda que te custasse alguma coisa. João Batista perdeu a cabeça dele, irmão, só por pregar uma palavra: arrependei-vos. Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça porque pregou: arrependei-vos. Moisés perdeu de entrar na terra por causa da pressão do povo. Ele feriu a rocha. Deus disse: fale com a rocha. Rocha, brote água. Ele bateu. Vocês querem água? Bateu na rocha. Ele não pisou em Canaã. Por mais que a gente entende que Deus levou ele para si, mas não pisou no lugar da promessa, porque ele feriu a rocha. Então cuidado quando o seu coração está sendo pressionado, porque ele vai se revelar. E o meu desejo do meu coração é que você revele que você está diante de Deus, vivendo o que Deus quer que você esteja vivendo. O meu desejo do meu coração é que nesses dias onde as forças, as opressões, amizades que você se acha que é amigo, vai te pressionar para você pecar e errar,
para você murmurar e para você fazer a vontade deles, fazer Deus segundo o coração que eles querem. Cuidado, meu desejo é que você fique permanecendo naquilo que Deus te chamou para viver, porque Deus não dá nada a ninguém que revela o coração para o lugar do erro. Deus só dá alguém que Ele confia e sabe que vai fazer. Outra chave: todo bezerro é gerado no meio do povo de Deus. E sabe o que é que ele traz quando ele é gerado? Morte. Toda vez que o bezerro de ouro nasce no meio do povo, ele gera morte. Vocês querem saber por quê? Porque toda vez que há algo que deveria ser Deus adorado e aparece outro Deus estranho, um bezerro de ouro, Deus tem que se revelar. E para Deus se revelar, Deus tem que colocar a casa em ordem. Você já viu quando o filho está errando demais, o que é que o pai e a mãe faz? Vamos resolver. Não é mais o cajado. O cajado é aquele negócio que tem um gancho. O pai e a mãe falam: hoje não, fulano. Se meu pai estiver assistindo, ele vai dar risada lá do sofá. Ele dizia: o saco está enchendo. O saco está enchendo. Quando ele estiver cheio, eu te pego. Um dia me pegou. O saco encheu. Não é assim? Ele só estava no cajado. O saco está enchendo. O cajado, ele tem o gancho. E depois ele é todo reto. Ele vira uma vara. O saco encheu, o gancho não resolveu, virou de lado, se tornou uma vara. E a vara come. Deus também é assim. Você está aí? Toda vez que um bezerro de ouro se revela diante do povo de Deus, Deus ele não vem mais com o cajado, porque Deus vem dizendo: ah, Israel, ó Israel, ó Israel, por que não ouviste? Por que não obedeceste? Por que não permaneceste? Ó Israel. Aí Deus disse: não tem como, eles não estão mais me respeitando. Moisés disse: quem é dos meus e que serve a Deus? Aí Deus fez o quê? Matou. E houve um grande temor, porque Deus não aceita, ou é Ele ou não é. Se tiver alguém aqui nessa noite que tenta agradar todo mundo, ei, e quer andar com Deus, Deus vai te desagradar. Você está aí? A Bíblia ensina que é mais não do que sim, e a gente quer fazer melhor do que Jesus. Ei, é para amar todos. Estamos aqui para amar a todos, mas não estamos aqui para concordar com pecado e com erros. Não estou aqui para concordar com alguém que diz o nome do Senhor Jesus Cristo, mas quer fazer bezerro de ouro agradando pessoas. Não estou aqui. Você vai ser revelado pela palavra. Deus não aceita, sabe o que Deus vai fazer? Matar, para que haja temor. Se Deus não te matou ainda, porque Deus conseguiu ouvir Moisés. Senhor, o que é que vai dizer do Senhor com esse povo? Porque além de matar 3.000, Deus queria matar todo mundo. Você está aí? Vamos lá, irmão, seja feliz nessa noite. Deus deu oportunidade para o povo se arrepender, mas não quiseram. Eu vou te provar, porque antes de chegar a lei, já havia algumas coisas acontecendo, e esse povo não se colocava diante de Deus na forma como Deus queria. Deus não queria e não quer até hoje, por força e nem por violência, que alguém ande com Ele. Deus quer que as pessoas andem com Ele por amor, e por amor não precisa agradar ninguém, eu preciso agradar Ele, e se submeter à palavra dEle, irmão. Deus nunca disse: vocês vão andar comigo e eu vou matar um por um. Não, não, não. Deus disse para ele: tem uma terra que mana leite e mel, mas vocês não podem entrar como vocês estavam vivendo. Vocês têm que entrar conforme aquilo que eu tenho para vos dar. Existe uma lei, existe uma regra. Aquele lugar, vocês não podem entrar com esses problemas de vocês, porque a terra que eu estou te levando é para você entrar nessa terra que mana leite e mel, que eu vos separei para te dar. Você sabe que alguém separar uma coisa para alguém e dizer assim: isso aqui é de fulano, não pega não,
Foi Deus que separou para o povo dele. Deus separou aquela terra para dar para o povo dele. E a terra manava leite e todo tipo de fruta. Um lugar preparado para receber quem seria os donos, os mordomos. Toda infidelidade vai mostrar falta de respeito do comprometimento por Deus. Toda infidelidade vai mostrar falta de respeito do comprometimento por Deus. Toda infidelidade. A Bíblia vai falar muito sobre lealdade e fidelidade. E esse povo estava andando com Deus pela lealdade. E o que é lealdade, pastor? Então explica melhor essa palavra. Lealdade é alguém que anda com alguém, porque alguém está dando algo, porque alguém está fazendo algo por você, e você está satisfeito pelaquilo que você está recebendo. Mas ela só não pode dizer um não para você, não pode fazer algo que você não vai se agradar, porque ela vai te deixar. E o leal a gente apresenta aqui na terra como gato, um animal. Você tem um gato na sua casa, dê comida a ele todos os dias. O dia que você faltar e o seu vizinho der comida a ele, ele não volta mais para sua casa, porque ele é leal. Enquanto estava vendo ali naquela casa o benefício para ele, ele estou com você. O dia que você parou de dar comida, o vizinho do lado fez miau, deu comida para ele, ele comeu lá aquela comidinha, ele disse, para lá eu não volto mais. Ainda se for pedigree, meu dono não me dava pedigree. Aí que ele não volta. Você está aí? Então o leal, ele só está com alguém quando alguém pode dar alguma coisa para satisfazer. O leal é aquele que faz aliança e diz, eu estou fazendo para você, um dia que eu precisar, faça por mim. É o leal. Vou provar o gato de novo. Se aparecer um ratinho pequeno na tua casa, você está dando comida a ele, o que é que ele faz? Não precisa se preocupar, não precisa comprar remédio, eu vou resolver por você, porque eu sou, você me dá, então eu tenho que te dar também. Então a Bíblia está me mostrando que esse povo saiu, viu a glória de Deus, vendo Deus mover todos eles, mas ele estava com Deus porque tinha pão, tinha água no meio do deserto, mesmo que não dava no horário que eles queriam, porque Deus estava trabalhando a limpeza neles, mas tinha. Quando Deus apertou um dia, ele disse, cadê Moisés? Porque a lealdade cobra, a fidelidade não cobra. O leal sempre vai cobrar. Cadê? O gato faz o que quando o dono deixou essa comida, quando chega em casa? Ele começa a miar. Se o dono não dá, ele já fui. É o leal. Ele cobra. Tudo que ele faz, ele cobra. Então o povo cobrou, cadê Moisés? Eu não sei nem onde está esse Moisés, olha, vamos adorar aqui para esse Deus se mover pela gente. Vamos dar oferta de pacificação para ele. Vamos se alegrar, vamos tomar vinho, vamos fazer tudo aqui agora. É o leal, irmão. Esse povo andou com Deus na lealdade e foram desleais. Porque o que Deus queria deles só era a obediência, para levar ele para a terra que manda leite e mel. E o fiel, pastor? O fiel é o cachorro. Você deixou sem comida, se ele tiver vivo, quando você chega, ele está lá com o rabinho atrás de você, cheirando, roçando nas suas pernas, é o fiel. Ele sabe, me deixou com fome, mas eu amo. Você bate nele quando ele erra, você corrige ele, mas ele não quer o dono, ele quer você, porque ele é fiel. Ele não te cobra, mas ele quer te dar amor. Então Deus está dizendo, Moisés, ele não é igual a vocês. Eles andam na lealdade, não na fidelidade. Moisés é tão fiel, irmão, para com Deus, porque um dia Moisés botou Deus na prova. Teve um dia que esse mesmo povo erra com Deus, e Deus disse assim, Moisés, eu não vou mais com esse povo. Moisés disse, eu não saio daqui se o Senhor não sair comigo. E Deus disse, eu vou mandar um anjo. Ele, eu não sou leal, eu não ando com o Senhor para dar em troca e querer em troca, eu quero aquele que me chamou, porque eu fui fiel para com o Senhor. Então quem é fiel tem que ser fiel até o fim. E Deus disse, Moisés,
Com outros eu falo em profecias, em visão. Mas você, Moisés, é um cabra ousado. Você eu falo face a face. Fiel, ele pode até discutir, brigar, mas não deixa, porque é fiel. Quando eu olho para a Bíblia, irmão, eu fico olhando que tamanho desse Deus, implorando para um povo amar Ele, ser fiel como Ele é fiel. O povo erra, o povo é contra Deus, e Deus está dizendo: eu sou fiel. Fala. Ele é fiel. Ele não estava para com o povo porque da adoração, ele estava com o povo porque ele amou o povo. Então Deus discutia, Deus brigava: Moisés, eu vou deixar esse povo, vou matar esse povo. Mas no final Deus dizia: mas fala com eles para ver se ele não se arrepende, que eu quero estar no meio dele. No meio dele. Fiel. O fiel discute, mas continua. Eu não sei porque Deus está me levando para esse lugar, mas vamos lá. Adão e Eva perdeu o jardim, mas não perderam o casamento, porque não trabalharam na lealdade, foram fiel. Porque um dia Deus disse: está vendo essa varoa? É osso dos seus ossos, carne da sua carne, e a sua varoa, seja fiel. Perderam o jardim, mesmo que ele tentou dar enganado, foi uma moleque, mas Deus tirou ele do jardim. Continuaram, porque não foram leal, foram fiéis. Se Deus juntou, vamos até o fim. Então não estava ali por querer barganhar com Deus, estava ali para cumprir o propósito de Deus. Eles não criaram bezerro segundo a vontade deles, eles saíram do jardim, mas continuaram em Deus. Você quer saber por quê? Porque ele não quebrou a aliança. Enquanto não quebra a aliança, Deus continua. Então olha bem para cá, irmão, esse povo está vivendo na lealdade para com Deus e não sendo fiel. Por isso que a Bíblia vai dizer, deixa bem claro, a Bíblia vai dizer assim: aquele que é fiel no pouco, no muito colocarei. Porque o fiel, sendo um pouco, mas ele é fiel. Eu não estou falando aqui de recurso financeiro, eu estou dizendo de tal seu coração. Ainda que sua fidelidade seja pequena, Deus vai ser fiel com você. Amém? É por isso que para destruir o bezerro de ouro, Deus vai ter que eliminar os desleais, que são os leais. Eu falo sempre que os leais são os políticos da igreja. Faz amizade com todo mundo. Quando ele erra, que ele é corrigido, ele sai dizendo para todo mundo: você viu o que o pastor fez comigo? Você viu o que fizeram comigo? Eu não vou ficar mais nessa igreja para querer aliados, assim como aquele povo pressionou Arão. Faz um Deus que a gente quer adorar a Deus. É os leais. Eles são políticos dentro da igreja, eles são políticos no ministério de Deus, eles são políticos no reino de Deus. Ele faz amizade com todo mundo, para que um dia, quando corrigir ele, não aceitar, ele dizer: eu tenho que levar todo mundo comigo. Se eu vou para o inferno, eu quero levar todo mundo. Se eu vou morrer, todo mundo tem que morrer comigo. E deixa eu te falar, se você não estiver firmado em Deus, você vai fazer igual esse povo, vai morrer. Sabe por quê? Porque Arão guardou a voz que ele ouviu, que chamou Moisés, e o povo não guardou, porque o povo só queria os interesses próprios. Quem tem interesse próprio está andando com Deus, uma hora Deus vai dizer assim: eu vou fechar a mão, quero saber onde é que você está. E quem é fiel com Deus, no pouco ou no muito, Deus vai dizer: eu não estou dizendo de recurso financeiro, estou dizendo como você anda, como o povo te vê, como é na conversa que está ali gerando algo errado, como alguém está tentando dar 1-0 em alguém, e você está na roda e você não está dizendo: para esse negócio aí, eu não aceito, faz isso fora de mim. E deixa te chamar como quiser, o santinho, a santinha. Ei, a Bíblia diz: me diz com quem tu anda, que eu direis quem tu és. Eu quero andar com Moisés, mesmo com voz pesada, que o povo não queria ouvir. Ei, mas foi um homem que Deus levou para si, porque ele foi libertador. Deus chamou ele para libertar, ele libertou.
Ele não negociou. Um dia a própria sua irmã foi tentar falar coisa lá errada com ele. Deus fez o que com ela? Receba a lepra. E quem foi orar a Deus? Moisés. Senhor, perdoa minha irmã. Deus afastou ela do arraial. Deus afastou ela de Moisés. E ela teve de se arrepender. Ela se arrependeu para Deus ou para Moisés? Ela não entende, Moisés. Você não é meu irmão. Você é um libertador de Deus. O que Deus te deu, Deus não deu ao próximo. Deus confia em você. Mas se você não quiser, Deus vai passar para outro. Eu estou aqui, Senhor. O que é meu, eu quero cumprir até o fim. Eu vou cumprir até o fim. Vai custar o que custar. Eu quero estar cumprindo até o fim. Amém? Você está aí? Salmo 115, abra comigo. Estou encerrando, irmão. Eu prefiro que você abra esse texto aí. Salmo 115. Salmo 115, todos abriram? E diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos. Olha bem para cá, querido. Os ídolos deles, fala assim, são a vontade deles e não a vontade de Deus. E Deus, nesse Salmo 115, Deus revela aos idólatras que eles adoram coisas que a mão de um homem fez. Onde Deus disse: não adorar nada que está no céu, não adorar o que está na terra e nem embaixo da terra, mas adorar o Senhor que criou o céu e a terra. Salmo 115, eu queria que você gravasse, chegasse em casa, lesse, e você vai ficar bem entendido sobre esse texto aí. Só que Deus, através do salmista, está dizendo: os ídolos deles são prata e ouro, são riqueza, são coisas que atraem ao coração deles, as vontades deles. Essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Eu não estou falando do católico, eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando que se o seu coração se perder o caminho, que é Deus, que é Jesus, seus ídolos já está bem claro. É riqueza, é mamon. A briga da Bíblia, quando Jesus entra, é com mamon. Porque mamon, quando se trata de ouro, prata, se trata de recurso financeiro, se trata de ostentação, se trata de uma vida de mentira, de aparência, mas dentro em si está sendo enganado. Sempre vai ter um vazio, porque o dinheiro não preenche, o ouro não preenche, a prata não preenche, nada nessa terra preenche, porque Provérbio deixa bem claro que todo homem tem um vazio dentro de si, e só pode ser preenchido pela presença de Deus. Olhe dentro de você, tem dia que você está tão bem, mas você sabe que parece que tem algo que não está ligado dentro de você. Tem algo que está sendo um vazio, e você não tem resposta para dizer, você não tem palavra para explicar, porque dentro de você tem um vazio, só Deus pode preencher. Agora tem uma diferença, irmão: quem eu vou colocar no meu coração? É respeitar Deus, se submeter a Deus, à vontade de Deus. Eu vou botar meus interesses próprios, o que eu quero para mim. Tudo que eu quero para mim, eu neutralizo Deus. Tudo que eu quero botar em primeiro lugar na minha vida, e não é Deus, eu estou dizendo para Deus: eu não preciso do Senhor. Tem pessoas que idolatram a pessoa. Você pode admirar, irmão, mas não idolatrar. É diferente essas duas palavras.
eu admiro fulano, comportamento de fulano, mas eu não me idólatro esse tipo de pessoas. Que eu tenho que idolatrar? É meu Jesus, é meu Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer, quando você fizer isso, todo mundo vai te chamar de doido, de louco. Que chame, eu quero é Ele. Eu quero é Ele. Porque o dia mau chega para todo mundo, mas quem tem Ele, consegue passar e superar. Quem é fiel no pouco, Deus colocará no muito. E aqui eu quero encerrar. Não podemos viver mais um tempo aos nossos padrões, e sim a um único padrão. E esse único padrão é o de Deus. E esse único padrão de Deus é arrepender-vos no dia que está o nosso coração. Quem nós tem dado o nosso coração? Onde nós temos colocado o nosso coração? Pega hoje. Porque se seu coração foi fragmentado, está em pedaços de várias pessoas, e você precisa devolver hoje para você, pegar ele. Porque senão você nunca vai conseguir adorar a Deus como deveria adorar. Porque em algum momento, alguma hora na sua vida, você vai ter que fazer a vontade dessa pessoa que tem um pedaço do seu coração. E por ela ter um pedaço do seu coração, ela te ameaça. Se você não fazer a minha vontade, você sabe que você está na mão deles. E eles vão falar de você. E se você não estiver pronto para isso, você vai viver uma vida de opressão. Você vai viver uma vida de cativeiro. Porque alguém te prendeu. Porque seu coração, um pedaço dele, está na mão de alguém que deveria estar em Deus. O coração de Moisés sempre esteve em Deus. O coração de Josué sempre esteve em Deus. Mas o coração de Arão estava dividido com o povo. Seu coração se estiver dividido nessa noite, diz para o seu coração que vai trazer ele para o lugar que ele só tem um dono. Arrependei-vos. Esse é o único padrão que Deus quer para nossas vidas. Sabe o que o inimigo faz? Não escute isso não. Você está vivendo o melhor dia da sua vida, está tudo dando certo. Deixa eu te dar uma senha. Tudo que o diabo dá, ele não pode te mostrar que é ruim, porque ele precisa estar que você esteja tão melado nele, porque aí agora quando você pensar em sair, já é tarde. Mas o que Deus dá, sempre vai ter trancos e barrancos se levantando, mas você vai chegar naquilo que Ele está te dando a ordem. Porque Deus deu uma promessa, seu Neia. Esse povo que morreu e o povo que morreu também no caminho não entraram em Canaã. Mas o povo que tinha de 20 anos para baixo, todos entraram e contemplaram do que Deus falou. Viveram o que Deus chamou para viver.